Hoje vamos entender o que é a esclerose múltipla. A doença rara afeta a fala, a visão, o equilíbrio e o controle dos membros. O problema pode comprometer muito a qualidade de vida de quem precisa conviver com ele. Quem vai falar ao vivo sobre esse assunto com a gente é o neurologista Fernando Elias Borges. Doutor, bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Will. Bom dia a todos. É um prazer estar com vocês aqui participando desse momento. Igualmente, doutor. Lembrando que a Marina está lá na casa dela, vai participar dessa conversa junto com a gente. E eu queria que o senhor começasse explicando o que é, então, a esclerose múltipla. Bom, a esclerose múltipla é uma doença inflamatória que provoca uma lesão desmielinizante, então ela comete a bainha de mielina dos nervos dentro do sistema nervoso central. Então, é uma doença que não acomete nervos periféricos, ela acomete nervos dentro do cérebro, dentro da medula e o nervo óptico, né? Então, uma doença que provoca um processo inflamatório que prejudica a função de algumas estruturas do sistema nervoso. Então, o paciente pode apresentar crises, episódios sucessivos e recorrentes de perda visual, perda de movimento, perda de sensibilidade, alterações do equilíbrio. E à medida que essa doença avança, esses déficits, né, esses prejuízos que ele vai tendo, podem permanecer deixando sequelas graves no paciente. Então, o nosso intuito hoje é tentar identificar esses pacientes de forma precoce para tentar proporcionar um tratamento que controle a evolução da doença. Esse é o principal foco hoje da neurologia quando a gente pensa num paciente com esclerose múltipla. É uma doença que acomete principalmente adultos jovens, então uma proporção de 2:1 entre mulheres e homens, então acomete mais mulheres do que homens, e o pico de incidência da doença está entre os 20 e 40 anos de idade. Só que ela pode acontecer precocemente, então nós podemos ter crianças com 10 anos de idade ou menos acometidos pela doença e podemos ter também pessoas de terceira idade acometidas pela doença. Então, pessoas com mais de 50 anos também podem apresentar sintomas. Doutor Fernando, bom dia para o senhor. A esclerose múltipla, ela tem alguns tipos diferentes ou ela sempre acontece da mesma forma? Bom dia, Marina. Sim, a esclerose múltipla ela tem basicamente duas apresentações mais comuns, né? A apresentação que a gente chama de surto remissiva, onde o paciente tem crises da doença que recuperam parcialmente ou completamente, né? Intercalados por períodos onde o paciente não tem sintomas nenhum, a gente chama de surto remissivo por isso. E temos também formas progressivas da doença. As formas progressivas da doença, o paciente não tem nenhum surto e desde o início do quadro ele apresenta um déficit neurológico que vai aumentando gradualmente, sem recuperação, sem melhora. E essa forma ela é mais rara e mais difícil de diagnosticar. A forma surto remissiva, depois de 10, 15 anos de evolução, o paciente pode entrar num quadro de progressão da doença, onde ele para de ter surto e começa a ter uma piora contínua. Então, basicamente, a gente divide nessas duas formas, né? Hoje também a gente tem duas formas de interpretar o início da doença. Tem pacientes que têm uma atividade inflamatória muito intensa, pacientes que têm crises com intervalo curto entre um episódio e outro. Esses pacientes a gente tem que ter uma abordagem muito mais severa e mais agressiva para ter um controle adequado da doença. E temos pacientes que têm uma forma menos agressiva da doença, menos ativa, onde ele tem um surto e passa anos sem ter nenhuma crise da doença. Então a gente tem que saber interpretar essas diferenças para definir até a proposta terapêutica para cada um. Certo, doutor. O senhor disse que o tratamento é voltado, então, para retardar, digamos assim, os sintomas, né? A evolução da doença. Então, imagino que o diagnóstico precoce seja muito importante. Quais são os primeiros sintomas da esclerose? Bom, o primeiro sintoma ele pode ser muito variado. Então, o paciente ele pode ter uma perda visual de um olho, de forma aguda ou subaguda, e isso tem uma recuperação espontânea em uma semana, 2.
que acontece com esse paciente? Na maioria das vezes ele vai procurar um oftalmologista, ele teve uma perda visual. Quando ele chega ao oftalmologista, se ele já melhorou o déficit visual, não vai ser encontrado nada no exame oftalmológico. Então, se esse paciente, se o oftalmologista não tiver uma grande suspeição de que isso pode ter sido um surto de uma doença neurológica desmelinizante, ele não vai encaminhar esse paciente para o neurologista. Isso pode atrasar o diagnóstico e o início do tratamento. Então, o maior desafio nosso, né, é preparar a classe médica, né, orientar os médicos, não só os neurologistas, a identificar episódios agudos e intermitentes, né, de déficits neurológicos que não se perpetuam por muito tempo. Então, o paciente pode ter uma parestesia no braço, ter uma dormência, perder a sensibilidade da mão, isso durar 1, 2, 3 dias, e ele não procurar nenhum médico, achando que aquilo é uma coisa banal ou alguma coisa menos importante. Síndromes de vertigem, a gente tem episódios de pacientes que têm crises de desequilíbrio com muita tontura, que às vezes vão ao otorrino e no exame otológico, no exame do ouvido, não tem nenhuma alteração. Então, se não tiver um alto grau de suspeição, esses pacientes com quadros iniciais podem passar por anos sem o diagnóstico. Então, a nossa briga, né, é tentar conscientizar mesmo a sociedade e também os médicos, né, para encaminhar para um especialista, para um neurologista, para fazer essa avaliação mais detalhada e tentar identificar esses pacientes no início da doença. Hoje nós sabemos que se o paciente inicia o tratamento logo após a primeira crise, o primeiro surto, a evolução dele ao longo dos anos vai ser muito melhor. Ele vai ter uma estabilidade muito maior da doença, né? Até o início dos anos 90, quando começaram os tratamentos para esclerose múltipla, a gente tinha uma estatística de que 50% dos pacientes com esclerose múltipla, depois do diagnóstico, já não tinham mais capacidade para andar sem apoio. Precisavam de bengala ou cadeira de rodas para conseguir se locomover. Hoje, com o tratamento precoce, a gente iniciando o tratamento logo no primeiro surto, assim que identifica a doença, você pode postergar isso por muito mais anos e até décadas, né? Então, modifica muito a evolução da doença se o diagnóstico for precoce, se o tratamento for instituído no momento exato. Bacana, doutor Fernando. Então, a orientação é que se a pessoa teve algum tipo de problema e que não foi detectado ali na especialidade oftalmológica, otorrino, enfim, nenhum problema naquela especialidade, que ela procure mesmo assim um neurologista, mesmo se ela tiver aquele sintoma desaparecido? Isso, porque na maioria dos casos, os primeiros surtos, o paciente ele recupera parcialmente ou completamente. Por exemplo, uma paralisia facial periférica, que é algo comum, que acontece muito associado às viroses, pode ser um primeiro surto de esclerose múltipla. Uma diplopia, uma visão dupla, que o paciente às vezes fica alguns dias com a visão dupla e melhora espontaneamente, também pode ser um primeiro surto. Então a gente tem que ficar atento. Algum quadro, né, de déficit neurológico agudo, que se resolve ou que melhora muito em alguns dias, isso pode ser um primeiro evento de uma doença desmelinizante, né? Obviamente que muitas pessoas que sofrem de transtornos psiquiátricos, transtornos ansiosos, elas têm essas alterações de sensibilidade transitórias, que são flutuantes, que num exame físico, num exame neurológico adequado, a gente consegue determinar que aquilo não é uma doença neurológica, às vezes é só um transtorno de ansiedade. Mas é importante o paciente procurar atendimento médico, porque transtorno de ansiedade também tem que ter tratamento, né? E aí o neurologista avaliando, ele pode encaminhar para um profissional adequado, para um psiquiatra, por exemplo. Então, a gente tem que se cuidar, né? Pensar na possibilidade de, se você tem um quadro neurológico agudo, que perdure aí por alguns dias e se resolve sozinho ou melhora muito, você tem que procurar um médico e esse médico vai saber te orientar adequadamente. Não necessariamente o seu primeiro médico vai ser um neurologista. Talvez um bom clínico consiga identificar que aquele quadro é neurológico e aí ele vai encaminhar para o especialista. Tá. Lembrando que em Goiás nós temos centros de referência em hospitais públicos que podem atender esses pacientes, né?
Eu trabalho no Hospital Geral de Goiânia, nós temos um ambulatório que acompanha pacientes com doenças neurodegenerativas e inflamatórias. No Hospital das Clínicas também existe uma estrutura de avaliação e de acompanhamento de pacientes com doenças desmielinizadas. Então é importante que esse encaminhamento seja feito o mais precoce possível. Tá certo, doutor. Como é feito, então... Pode prosseguir. Talvez um dos pontos mais importantes seja esse, o atraso no encaminhamento. Eu aqui no HGG, a experiência que eu tenho, infelizmente, é de que os pacientes chegam para a primeira consulta com um especialista, ele já tem 1 ano, 2 anos, às vezes até mais de 3 anos com sintomas recorrentes da doença, e o diagnóstico foi suspeito por um colega numa estrutura básica, numa unidade básica de saúde, mas aquele encaminhamento demora muito a chegar no hospital de especialidade. Então, a gente tem muita dificuldade nessa comunicação entre os serviços de regulação municipal, né, para agilizar esse encaminhamento para o paciente chegar mais rápido e mais cedo ao ambulatório especializado. Certo, então, depois do diagnóstico feito, como funciona ali o tratamento? Ele é medicamentoso, é associado à fisioterapia? Existe algum caso que o tratamento é cirúrgico ou não? Não, a esclerose múltipla é uma doença inflamatória, então ela não requer nenhum tipo de procedimento cirúrgico para o seu tratamento. E o tratamento ele é medicamentoso, ele vai variar de drogas de maior eficácia, para aqueles casos onde o paciente apresenta uma atividade intensa da doença, ele tem muito processo inflamatório, ele já tem muitas lesões, já teve muitos surtos, né? Então, esses pacientes vão requerer um tratamento mais agressivo no início, com medicamentos imunossupressores, que são feitos em infusões endovenosas, então é feito um soro com a medicação na veia do paciente, né? Esses medicamentos podem ser feitos, alguns são mensais, outros são semestrais, outros são anuais, então depende do perfil do paciente. E para os pacientes que têm quadros menos agressivos, né, que tem um processo inflamatório mais lento, onde ele demora muito a ter um segundo surto, ele tem pouca atividade inflamatória da doença, quando a gente analisa a ressonância dele, esses pacientes podem iniciar o tratamento com drogas menos imunossupressores. Então, nós temos medicamentos orais, nós temos também medicamentos injetáveis subcutâneos, né? A gente pode iniciar o tratamento. Então, você pode abordar o paciente de forma escalonada, então, progredir o tratamento de acordo com a necessidade do processo inflamatório do paciente, ou você pode ter que, em determinados casos, iniciar com um processo imunossupressor mais importante e mais severo já no início do tratamento. Então, varia muito do quadro que o paciente apresenta. Depende da atividade inflamatória dele. Doutor, o senhor explicou a importância do diagnóstico. Aqui no Hospital Geral de Goiânia, a gente tem também o centro de infusão de medicamentos. Então, a gente consegue disponibilizar. Certo. Sim, o senhor já explicou a importância não. do diagnóstico precoce, né, em relação ao tratamento, ao controle dessa doença. Agora, em casos que ela não é controlada, né, que a pessoa nem consegue ter o diagnóstico ali, quais as maiores consequências que essa doença pode causar? Enfim, a pessoa pode ter aí consequências mais graves, ela chegar até a morte por conta da esclerose múltipla? O senhor me ouviu? Wilker, está me ouvindo? O senhor ouviu a pergunta, doutor? Sim, a esclerose múltipla sem tratamento, no seu curso natural, ela evolui com um aumento da incapacidade funcional do paciente. Realmente a esclerose múltipla, ela pode evoluir, né, se o tratamento não for adequado e não for precoce, e mesmo com o tratamento ela pode progredir, e o paciente, as consequências que a gente vê com maior frequência são ligadas à mobilidade. Você está me ouvindo? A ligação ficou ruim agora.
Doutor, entendemos direitinho. Infelizmente, o nosso tempo está chegando ao fim. No finalzinho da nossa entrevista, tivemos ali um probleminha, né, de conexão, né, um delay, como a gente chama, um atraso ali para chegar o áudio, né, no senhor e na Marina, mas a gente conseguiu levar informação para o pessoal de casa e isso é o que importa, né? Falamos aí sobre a importância do diagnóstico precoce, falamos também a respeito do tratamento, que é importante também para dar uma qualidade de vida maior para as pessoas que têm esse problema. Quero agradecer a sua participação e o seu tempo aqui com a gente, tá certo? Eu que agradeço a oportunidade, Wilker. Só lembrando que a abordagem multidisciplinar que a Marina comentou, ela é muito importante. Então, o paciente vai precisar de outros profissionais para ajudá-lo na reabilitação. Então, é muito importante o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, a psicologia, né? Então, a psicoterapia é muito importante, terapia ocupacional. Então, a gente sabe que essas profissões auxiliam e muito no tratamento dos pacientes com doenças desminimizantes. Agradeço muito a oportunidade de vocês e a gente está à disposição assim que precisar novamente.